Ó Senhor, a partir desta pregação nós te pedimos, dá-nos coragem para ser como teu filho, convicção de que nós precisamos agradar a ti. Que isso, Senhor Deus, seja algo tão arraigado na nossa vida que nada mais nos importe. Faz isso, Senhor Deus, por meio das palavras que eu vou proferir, mas faz isso usando essas palavras como tua palavra. Eu te peço juntamente com esta igreja, em Cristo nosso Senhor. Amém. Ser odiado, obviamente, não é a meta de vida de ninguém. Nós não trabalhamos para isso. Nós não nos relacionamos para isso. Nós tentamos, evidentemente, conviver pacificamente. Tentamos conviver de um modo que seja agradável a nós mesmos e ao nosso próximo. Mas à medida que você vai crescendo e amadurecendo, você percebe que isso é impossível. E que é tolice você insistir em buscar uma vida pacífica, uma vida sem inimizade alguma no mundo em que nós estamos convivendo. É óbvio que isso é impossível. E quando você percebe isso ao longo da vida, você vai tentando estruturar a sua vida a partir dessa verdade. E você vai escolhendo as pessoas que você quer, de fato, que elas lhe amem, lhe respeitem e tenham um bom testemunho de você, e aquelas outras que você simplesmente despreza. Essa é a descrição de uma pessoa madura. Essa é a descrição de um cristão que alcançou a maturidade na fé. Ele sabe que a vida é assim. Ele sabe que neste mundo você vai ter amigos e inimigos. Você vai ter pessoas que lhe amam e pessoas que lhe odeiam. E a grande questão é quais serão as pessoas pelas quais eu vou me sacrificar para que elas realmente se agradem de mim pelo motivo certo. E quais são as outras que eu vou dispensar essa preocupação. Então perceba que a maturidade ela vai nos ensinando essas coisas que a infantilidade não nos dá. A pessoa infantil, ela acha, como uma criança, que todos são seus amigos. Os nossos filhos, eles falam assim, fulaninho é meu amigo, fulaninho é meu amigo. Todo mundo para eles é amigo. E nós vamos tentando orientá-los para que eles percebam o quanto antes que não é bem assim a vida. Só que, para uma criança, é difícil romper essa barreira. Ela não tem a condição ainda de fazer estas distinções. É próprio da criança tentar, ao máximo, ser benquista pelas pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que realmente lhe interessam são as que estão ao seu redor e ela quer ter uma boa reputação, uma boa convivência com todos. Isso é próprio da infantilidade, não da maturidade. A maturidade na vida e a maturidade da fé nos ensinam. É impossível ser amigo de Deus e do mundo. E é exatamente esta a proposta do nosso Senhor Jesus Cristo em João 15, a partir do verso 18 até o verso 25. Você precisa escolher quem serão os teus amigos. Os teus inimigos estão postos aqui por meio de uma palavra. E aqui eu considero que falo a um público que crê no Senhor. Porque este é o endereço da palavra de Cristo. Ele está falando aos seus discípulos. E eu compreendo que os irmãos são discípulos de Cristo. Então, se você é discípulo de Cristo, você tem um grupo
que te odeia. Que é expresso aqui, observe na sua Bíblia, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que em primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Você percebe a insistência na palavra mundo, mundo, mundo? Ele está falando, eu estou falando para vós. Ele aqui agrupa os seus discípulos. Vocês são a primeira parte, a quem eu me dirijo. Quem são os antagonistas da igreja? O mundo. E por que eles são tratados assim, como o mundo? Primeiro, pelo número. Os teus inimigos são muitos. O número dos nossos inimigos cresce a todo instante. Se você tem dúvidas disso, leia o Salmo 3. Ó Senhor, como tem se elevado o número dos meus adversários. Claramente, uma palavra que o próprio Davi traz sobre si, mas que aponta para Cristo. E Cristo, aqui tomando para si o Salmo 3, aponta para a igreja. Quem amava Davi, amava Cristo. Quem odiava Davi, odiava Cristo. Quem ama a igreja, ama Cristo. E quem odeia a igreja, odeia Cristo. Então nós temos o mundo como os nossos inimigos. Ou seja, é muita gente. São muitas pessoas que odeiam a igreja. Então, se são muitas pessoas, não dá para ter 1 milhão de amigos. Você percebe isso? Você percebe que você vai ter muito menos amigos do que talvez na sua meninice você pensava? Porque a Bíblia diz que há um mundo de pessoas que odeiam a igreja. E você faz parte da igreja. Portanto, eles vão te odiar também. A igreja é um ente impessoal. Então não se odeia a igreja, se odeia as pessoas. A igreja é formada por pessoas, por isso eles odeiam as pessoas da igreja. E o número das pessoas que odeiam a igreja é comparado a um mundo. Este é o número dos teus inimigos. Mas essa expressão também, ela quer dizer outra coisa. É que é um mundo unido e coeso. É um grupo de pessoas que se une para o mal. Lembre que aqui estão envolvidos contra a igreja judeus e gentios. E o mundo era formado basicamente de judeus e gentios. Você percebe? O mundo havia se levantado contra os crentes. E eles eram muito poucos ainda. Eles eram poucas centenas. E o mundo inteiro estava contra a igreja. Então, é um mundo no sentido de número e é um mundo no sentido de união. Meus irmãos, se nós temos um número enorme de inimigos, e esses inimigos são unidos, o que é que faz um grupo que está sendo atacado? Se fecha entre si. É a única escapatória para esse grupo é se fechar entre si. Porque se nós começamos a nos desfacelar, veja, nós somos poucos perante o mundo. E nós ainda nos desfacelamos, então a situação é cada vez pior. Mas quando esse número de pessoas da igreja, ele se une, então eles se tornam muitos. Os nossos inimigos são muitos, mas nós unidos somos muitos também. A divisão nos diminui, a união nos faz ter cada vez mais força. É um mundo contra a igreja. E quando o mundo se lança contra a igreja, não está fazendo algo novo, não é coisa aqui do século I, quando João capítulo 15 está sendo escrito, não. Há uma inimizade antiga, histórica, que remonta ao Éden. Basta você lembrar, Caim e Abel.
O mundo e a igreja. A primeira vez que a igreja foi perseguida foi quando Caim matou Abel. Mas não foi só isso. Jacó e Esaú. Saul e Davi. Quantos nomes eu vou precisar dizer aqui para lhe lembrar que existe uma grande inimizade no mundo e o mundo está dividido. Não foram as eleições que mostraram a divisão de um país, simplesmente. É porque o mundo está dividido desde o Éden. Existe um mundo de pessoas que odeiam a igreja. E assim, não é que eles têm uma dificuldade com a igreja, não. A Bíblia fala que eles odeiam a igreja. Se o mundo vos odeia. Ora, se o mundo me odeia, qual tem que ser a minha reação? Você quer ver mais? Olhe para a sua Bíblia. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Eu estou repetindo isso para ver se entra na sua cabeça. Os teus amigos do mundo, eles te odeiam. O teu familiar, que é contrário à igreja, ele te odeia. A pessoa do teu trabalho, que se levanta contra todas as virtudes cristãs, te odeia. Então deixe de ser tolo e querer ser amigo desse povo. Então não é que eu vou gerar uma inimizade. A inimizade existe, meu filho. Está posta. Ela é própria do momento em que nós vivemos na revelação, desde o Éden até hoje. Não tem o que fazer. Não foi que você buscou inimizade com essas pessoas. É porque ela existe. Eles e odeiam tudo que você defende. Agora, isso não quer dizer, preste atenção nesse ponto, isso não quer dizer que você tenha que viver a cada minuto numa luta, uma briga, numa confusão. Não é isso. Isso precisa ser resolvido primeiro aqui, na tua cabeça. Isso precisa estar muito claro na tua cabeça. Não é nas tuas mãos. Não é para tu sair amanhã. O pastor disse que o mundo me odeia. Você é ímpio, vem cá. Que loucura é essa? Então isso não foi resolvido na tua cabeça. Você quer resolver com a sua mão? Não é assim. Você precisa entender que, em primeiro lugar, o mundo está dividido. Está aí, o mundo e a igreja. Então, se o mundo está dividido, e eu estou em um dos lados dessa divisão, eu já sei agora responder aquela primeira pergunta lá da introdução. Quem eu quero que me ame? Quem eu vou querer que me ame? Eu vou querer que me ame aquelas pessoas que têm os mesmos objetivos de vida e os mesmos princípios que eu tenho. Você já diminuiu o número de pessoas que você precisa agradar em pelo menos 50%. Muito mais. Você já não vai mais agradar o mundo. Por quê? Porque você aprendeu que o mundo te odeia. E essa inimizade não fui eu que construí. A inimizade foi posta por Deus quando ele disse lá em Gênesis 3,15 que ele poria uma inimizade entre ti e a descendência da serpente. Não tem como tirar isso, você entende? Não tem como tirar. Duas famílias se colocaram. A família de Deus e a família de Satanás. Então, se eu sou da família de Deus, eu já preciso aqui me concentrar nessas pessoas. Essas aqui eu quero que me amem. E as outras? Eu não estou nem aí. É assim. As outras, eu não estou absolutamente nem aí para o que elas pensam de mim.
Ah, mas nós não devemos dar bom testemunho? Óbvio. Bom testemunho é diferente de tentar toda hora agradá-los. Eu vivo uma vida santa e isso é bom testemunho para eles, ponto, acabou. Mas eu não vivo tentando agradá-los. E aí, quando você reduzir isso, irmãos, você precisa fazer uma outra redução. Vivendo para estas pessoas, para o bem destas pessoas que não são tuas inimigas, você precisa ainda perceber que mesmo os teus amigos, por conta do pecado, eles também vão ter muitas dificuldades de convivência contigo. E se tem uma coisa que desgraça a vida de uma pessoa, é por conta dessas distinções que há, dessas dificuldades de relacionamento, você passar a ter como objetivo de vida agradá-los. Isso é uma escravidão. Preste atenção nisso. Tentar viver agradando o outro é uma escravidão. E é por isso que Deus, ele resume a nossa vida da seguinte maneira: ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Só isso. Então você já tem o primeiro princípio. Eu preciso amar a Deus. Então, meu amigo, se o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, eu já resolvo a maior parte dos meus problemas com o outro. Porque existem princípios tão elevados pelos quais eu vou viver para agradar a Deus, que necessariamente ao agradar a Deus, eu agrado o meu próximo. Agora, nem sempre o meu próximo vai entender. Percebe? Quando você inverte isso, quando você tenta agradar primeiro o próximo e depois a Deus, você desagrada o teu próximo e a Deus. Quando você agrada a Deus, você agrada o teu próximo, até quando o teu próximo não entende. E aí volta a necessidade de não se preocupar demais com isso. Viver, irmãos, uma vida madura é saber cada uma dessas relações. Uma pessoa que vive para agradar o outro, acaba agradando até o inimigo. No ambiente de trabalho, ele quer ser bonzinho com todo mundo, não fez essa distinção de relações, ele passa toda hora a querer agradar a pessoa que é inimigo da igreja, inimigo dele. Por quê? Porque ele quer ter uma vida pacífica. Você já deve ter percebido que, se você não é a pessoa que fez isso um dia, diante de uma situação difícil, de turbulência, discussão, briga, aí sempre chega alguém para pensar assim: rapaz, não dava para a gente resolver isso de maneira mais pacífica, não? Bem, às vezes dá. Às vezes dá para a gente amenizar. Lembra do que eu falei aqui no momento de contrição? Quando a outra parte está em busca da verdade, não tem compromisso com o erro, é possível. Mas quando a outra parte está claramente apegada ao erro, não adianta, meu filho, tentar pacificar, porque o outro não quer. O outro não quer. É impossível pacificar uma causa quando o outro não quer. Então é tolice da sua parte querer pacificar. É teu inimigo declarado? Paciência. Vamos tratá-lo como ele quer. Porém, nem sempre é assim. Às vezes é possível resolver essa inimizade. Menos quando ela diz respeito à vida espiritual. Não há pacificação entre os filhos de Deus e os filhos do mundo, a menos que eles se convertam. A menos que eles se convertam. Você já deve ter passado por isso. Almoço de família, e aqui eu pensando na extensão da família, primo, tio, né, aquela família mais ampla. E ali tem parte é cristã, parte não é cristã. Tudo vai bem até que entra num assunto em que questões morais são tocadas.
Aí você quer ver a Terceira Guerra Mundial, é só tocar nesse assunto. O que foi que fez essa inimizade surgir ali? Não surgiu ali. Entenda? É um tipo de relação que você não pode entrar nesse tipo de assunto, porque não é que vai surgir o problema, é porque o problema existe. Vocês já estão separados. Não é política que separa, não é economia que separa, não é visão de mundo simplesmente no quesito ideológico. É porque nós vimos um mundo completamente distinto, porque Deus nos deu uma nova natureza. E é isso que nos separa do mundo, meu irmão. E não adianta querer ser amiguinho dessas pessoas, porque é impossível esta amizade. É impossível. Você precisa aprender a querer amar a Deus e ao teu próximo. Ainda que o teu próximo não veja o teu bem, o bem que você faz a ele. O homem tem que chegar no nível, irmão, de resolução da vida, em que ele faz o bem, ainda que ninguém entenda. Está todo mundo sem entender, mas ele tem uma compreensão a respeito do que é bom, tão clara, tão profunda, que ninguém entende, mas ele faz. Vocês acham que os discípulos entenderam o que Cristo estava fazendo na cruz do Calvário? Não entenderam nada. Até a última hora, eles ficaram tentando convencer Jesus. Jesus, não faça isso. Não, deve ter outro caminho melhor, Senhor. Deve ter outra forma. Vamos pensar, vamos aqui tentar pacificar, vamos ir por outro caminho, vamos para a guerra. Jesus disse, não existe outro caminho, é este e acabou. Ninguém compreendia Jesus. Os judeus achavam ele um impostor. Os gentios, um louco. E os discípulos não entendiam por que ele escolheu aquele caminho. Mas nada tira um homem do seu objetivo quando ele está certo de o que ele está fazendo é a verdade. E aqui eu quero falar para os homens da igreja, especialmente. Se você está certo do que você está fazendo, não abra mão por nada nessa vida. Nem que sua esposa, nem que seus filhos, nem que ninguém entenda, não importa. Isso não é ser cabeça dura. Cabeça dura é o que não tem convicção do que está fazendo e faz. É se você está certo. Se a palavra de Deus te apoia, faça e não abra mão do que você tem que fazer. Porque eu estou incentivando isso, irmãos. Porque nós não temos mais essas convicções. Nós carecemos de pessoas convictas como Cristo, de fazer o que é certo, mesmo que todo mundo odeie. Mesmo que todo mundo odeie. Você precisa ter uma amizade a tal ponto que quando você vê o seu amigo indo por um caminho errado, você tem a liberdade e coragem de chegar e dizer, você desse jeito aí, você vai acabar com sua vida. Por isso, isso e isso. Mas porque eu não tenho convicção de que aquilo ali é o certo, ou porque eu quero agradar, não como a Bíblia manda, então, não, eu vou falar, não vou me meter, não, cada um com sua vida. Isso não é amizade. Não é amizade. Seria muito mais fácil para os pastores dessa igreja, e teríamos muito mais pessoas aqui neste momento, se em diversas situações do nosso ministério, nós estivéssemos simplesmente indo pelo caminho mais fácil. Dito a palavra mais fácil. Falado de um modo mais brando. Mas muitas pessoas hoje teriam quebrado a cara, teriam perdido seus casamentos, teriam perdido seus filhos. E sabe qual é o problema? Um dia nós daremos conta de cada uma das almas dessa igreja diante do Senhor. E nós sabemos que isso é verdade. Por isso nós não retrocedemos nem um centímetro. Nós não vamos parar.
não tem governo, não tem mudança estatal, não tem amizade, não tem nada que pare um homem convicto do que está fazendo. Nada. Só tem uma coisa que para um homem: covardia. E aí, irmãos, nós não vamos fazer aqui um curso Futuros Homens, né? Não estou plagiando ninguém, não. É só para dar uma ideia, porque a gente já estudou esse livro aqui. Não adianta, sabe? Eu até admiro muito a boa vontade de muitos irmãos. Pega um caminhão de menino, tudo homem, né? Joga dentro do mato. Os meninos vão aprender agora a ser corajosos. Agora, solta no mato aí para ver se vira. Aí deixa 2 dias lá para ver se cria coragem. Você já pensou que dentro do mato, só eles lá, a covardia acompanha eles? Já pensou isso? A pessoa que vai ter um deles lá mais efeminadinho, que vai ser solto também como os outros, na primeira vez que ele pisar o pé numa lama, ele vai ficar todo doidinho e vai dizer, vou voltar para casa. Ele deixa os outros que estavam na companhia dele sozinhos lá. Pode acontecer muita coisa. Não é assim que se ensina coragem. Um final de semana no meio do mato não vai tornar um homem corajoso. Nenhum curso, nenhuma conferência, nada disso torna uma pessoa corajosa mesmo. Só existe uma coisa que torna um homem corajoso: convicção. Que é o que nos falta e o que sobrava em Cristo. Se eu tenho convicção, acabou. Existe um livro que é a descrição, né, biográfica de um homem que passou muitos anos nos campos de concentração. E ele narra o que fazia continuar ali, o que é que dava coragem a ele. Ele diz: o que me fazia ser diferente de todos os outros que estavam ali é porque eu nunca perdi a fé, eu nunca perdi a convicção de princípios morais que estão além de um campo de concentração. Porque todo mundo que estava ao redor dele, na hora da pressão, entregava um amigo. Não é assim que acontece? Entrega um amigo, fala mal do outro para poder se dar bem ali com o guarda, com o soldado. Porque não tem convicção. Porque só busca o conforto. Porque só quer o benefício próprio. Porque não está pensando, não tem valores mais altos do que ele próprio. Ele não está buscando valores mais altos do que ele, coisas superiores a si próprio. Ele só está pensando nele. Então o menininho efeminadinho que foi lá para o acampamento, que vai jogar o menino na selva, que pisou na lama e ficou todo doidinho, ele está pensando no conforto dele: eu vou me embora para minha casa. Assim como você, quando é chamado a falar a verdade para o seu amigo e não fala, está sendo tão efeminado quanto ele. Não vou me meter não, porque eu não quero confusão. Falta coragem porque falta convicção do que você está fazendo. Você está fazendo um negócio certo, meu amigo? Não retroceda nem 1 milímetro. Não pare. Agora, se você está fazendo um errado, não tenha compromisso com o erro. Estando convicto do que você faz é certo, abandone a tentativa de buscar conforto. Sempre há um caminho mais confortável.
Olha, é muito mais confortável estar na posição que você está do que na minha. É muito mais confortável estar hoje julgando os próximos governantes do que ser o próprio governante. É muito mais fácil você, filho, criança, adolescente, ficar julgando seus pais do que ser pai e mãe. Mas vai chegar a tua hora. Vai chegar a tua hora. E quando chegar, aí a gente vai ver se é convicção mesmo ou se é conveniência. Se é convicção ou se é conveniência. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos aqui pessoas encantadas pela nossa congregação, pela pregação, pelo zelo, pela doutrina, pela convivência, por isso, uma lista sem fim. E não passa 2 anos, o sujeito já começa a reclamar de tudo. E com pouco tempo vai embora. Está indo embora porque, não, tudo é lindo e maravilhoso aqui. Mas eu preferi. E você não tem convicção nem da igreja que você congrega, você vai ter convicção para quê? A facilidade que você vai ter de ser amado pelo mundo é muito grande. Porque o mundo é assim, o mundo é volátil. O mundo ele vai mudando, toda hora é uma moral diferente, toda hora é uma moral diferente. Eles mudam de esposas, eles mudam de emprego, eles mudam de perspectiva política, eles mudam de tudo. Mas o crente não é assim. O crente é convicto. O crente não se abala. O crente sabe no que crê e não arreda pé 1 milímetro sequer. Me lembro de João Calvino, quando negou a ceia aos impuros lá de Genebra. Os homens chegaram armados para matá-lo. E ele pôs a mão sobre a mesa da ceia e disse, só se vocês passarem por cima de mim. Lutero foi convidado, entre aspas, a falar na dieta de Worms pelas suas insistentes pregações falando contra o Vaticano, o Roma, na verdade, contra Roma e suas esquisitices teológicas, suas heresias. E ele disse, não é seguro nem correto, porque eu estou plenamente convicto, a minha consciência está cativa a Deus. Não negarei nada do que eu falei. Convicto. Minha consciência está tranquila, cativa ao Senhor. Se você fizer isso, não vão ser 2 ou 3 que vão se levantar contra você, não. Mas você vai arrumar tanto inimigo, mas tanto inimigo. Eu tenho até pena de você. Mas você vai conseguir um amigo que é maior do que todos os teus inimigos. Você vai ter a fidelidade de um amigo que derrota todos os teus inimigos. Porque ele diz, se vós fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi e o mundo vos odeia. Por isso é que o mundo vos odeia. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Não se anime, não. Quando Jesus está dizendo assim, vão lhe odiar, porque lhe odiaram primeiro a mim, ele está dizendo, em primeiro lugar, não é a ordem das coisas, mas ele está dizendo, eles me odeiam primeiro, ou seja, eles odeiam mais a mim do que a você.
Eles nos odeiam por tabela. Eles nos odeiam por tabela, mas eles odeiam de fato a Deus. E para que você quer amizade com esse povo? Bom mocismo com gente que odeia a igreja, o que é que te faz pensar assim? Não vamos buscar inimizade, não vamos alimentar a inimizade, não vamos buscar a contenda, enquanto depender de nós, nós vamos viver vida pacífica com todos. Mas nem sempre depende. O mundo vos odeia. Então, homens e mulheres da Igreja do Alto Branco, reduza muito o número de pessoas que você quer agradar. Porque tem um mundo de pessoas que já te odeia. Você não fez nada contra elas, mas elas já te odeiam. É o que diz a palavra de Deus. E dentre as pessoas que não te odeiam, que têm os mesmos princípios que você tem, e aí eu incluo igreja, família, filhos, pai, mãe. Não viva para agradar essas pessoas. Viva para agradar a Deus. Porque se você agradar a Deus, você vai agradar essas pessoas. Você vai fazer o bem. Agradar não é fazer o que a pessoa quer. Tire isso da sua cabeça. Agradar o meu próximo é fazer o que ele precisa, não o que ele quer. Se eu amo a Deus, ou seja, eu guardo os mandamentos do Senhor, eu vou fazer o bem ao meu próximo. E se ele não entender? Problema dele. Presbíteros da igreja, se não nos entenderem, problemas deles. Problema é todo de vocês. Nós não vamos mudar nem 1 milímetro para agradar os irmãos. Os irmãos sabem disso. Mas faremos tudo pelo bem de vocês. Tudo pelo bem de vocês. Você é pai, você é mãe. Você precisa entender isso na criação dos seus filhos. É por isso que dá tão errado a criação dos filhos. É porque os pais, tolamente, querem agradar os filhos. Não fazer o bem, eles querem agradar. Filho não sabe o que é bom para ele. Porque se soubesse, não precisava ter pai e mãe. Você já parou para pensar nisso? Você é a consciência do seu filho. Você é mais velho, mais experiente, mais sábio do que ele, justamente para poder compensar a falta de sabedoria dele. Agora, se você cair na tolice e querer ser amiguinho do seu filho, acabou, meu amigo. Teu filho não é teu amigo, teu filho é teu filho. Teu filho não é o teu amigo, teu filho é teu filho. Não misture as bolas. Teu amigo é teu amigo, teu pai é teu pai, teu filho é teu filho. Parece redundância, mas numa época como a nossa, não é. As obviedades precisam ser ditas e repetidas na nossa época, para que fique claro como as coisas são. Ah, mas já ouviu seu filho dizer assim? Não gosto mais do senhor. É problema teu. Eu não faço as coisas para tu gostar de mim, não. Eu faço as coisas porque é teu bem. É assim. Agora, se você fica todo afetadinho, minha filha não vai gostar de mim, meu filho não vai gostar, vai sair de casa. Problema, sai de casa hoje. Seu rebelde. Chega nesse ponto, meu irmão, você já está derrotado. Não agrade os seus filhos. Faça o que eles precisam, não o que eles se agradam. Seu filho não quer chegar em casa depois de Eles brincam muito aqui, né? Até não sei que hora da noite. Saem sujos. Seu filho não quer tomar banho, mas você olha e diz assim, não precisa tomar banho. Vai tomar banho e acabou. Vai comer o que precisa e acabou. Porque se você não fizer isso com o seu filho, você vai acabar com a vida adulta dele, meu. Não é só agora, não. Você vai acabar com o resto da vida dele.
E aí eu falo para os avós também, não atrapalhem os seus filhos na criação dos seus netos. Não atrapalhem. Não se faz o que criança quer, se faz o que ela precisa. E que geralmente não é o que ela quer. Se nós somos verdadeiramente pessoas que amam essas crianças, nós nunca daremos o que elas querem, nós daremos o que eles precisam. Os pastores dando à igreja o que a igreja precisa e não o que ela quer. Os pais fazendo isso com seus filhos. Não tem mundo que aguente, meu amigo. Está preocupado com o PT lá fora? É? Não sei nem o que deu. O PT está dentro da tua casa. O PT está dentro da tua casa. Espírito de rebeldia, de revolução, de desobediência às autoridades. Está ou não está na sua casa? Ou só está na minha? O PT está na sua casa, meu amigo. Agora, o lado de fora, o de Brasília, você não tem o que fazer mais, não. Mas o da tua casa, você tem a obrigação de resolver. O da igreja, o conselho tem a obrigação de resolver. Aqui não tem espaço para quem tem pensamento revolucionário e quer mandar na igreja. Não manda. Quem manda aqui é Cristo por meio dos seus ministros. Nem que a gente fique sozinho, os 4. Faça isso na sua casa, replique isso na sua casa. Não queira ser amigo dos seus filhos. Seja pai dele, seja mãe dele. Não queira ser amigo da sua esposa, seja esposo. Não queira ser amiguinha do seu marido, seja esposa. Cumpra cada uma das suas responsabilidades na sociedade. Cada uma delas, com convicção, sem retroceder, sem parar, sem se precipitar. E você vai ver que não tem mundo que segure a igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Pela nossa covardia, pelo desejo que temos desenfreado de querer os nossos próprios confortos, nossas próprias satisfações e não a glória do Senhor. Ajuda-nos a amar mais a Ti e as Tuas coisas. Ajuda-nos a subjugar o nosso pecado. A querer, Senhor Deus, o bom testemunho em primeiro lugar do Senhor e depois daqueles que nos rodeiam. Faz isso, ó Deus, com esta igreja, para o bem dela, em Cristo nosso Senhor. Amém.